Boa noite, meu nome é Fernanda Lima. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro Evangelho Online. Nosso momento toda sexta-feira às 19h30, onde vamos ler o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Refletir sobre todos esses conhecimentos junto com você que está aí nos acompanhando pela internet. Acompanhe junto com seus familiares, amigos, seus colegas. Divulguem este momento maravilhoso que vamos começar a viver a partir de hoje. O Evangelho no Lar é um momento onde as famílias se reúnem para ler o Evangelho. É uma reunião rápida, geralmente entre 15 e 30 minutos. É escolhido um livro que pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo ou um livro de mensagem edificante escolhido pela família. Depois da prece inicial, é feita a leitura e todos podem comentar à vontade. O objetivo é trazer o Evangelho e essa vivência para a vida de cada um. No final, é feita uma prece final e fica sempre o compromisso de repetir esse estudo no mesmo dia e mesmo horário. A TV do Bem traz para você o Evangelho Online toda sexta-feira, 19h30. A nossa prece inicial será feita em forma de música. Então, vamos nos sentar em posição confortável, mentalizar o Mestre Jesus e aproveitar para emitir essas boas vibrações para as pessoas que nós queremos atingir com essa vibração de alegria, superação pessoal, cura, para que todos possam se beneficiar dessa boa vibração. Vamos lá. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Graças a Deus. Para o nosso primeiro evangelho, nós escolhemos o tema O Homem de Bem, do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O Homem de Bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores,
Todas as decepções são provas e expiações, e as aceita sem murmurar. Queridos, vocês sabem o que a diferença entre expiação e provação? Provação é quando nós passamos por situações que testam as nossas virtudes. Todas essas virtudes que estamos vendo aqui na mensagem do homem de bem. A expiação acontece quando nós nos afastamos da lei de Deus. Então é necessário encontrar a lei de Deus de alguma forma. O ideal é que fosse pelo amor, né? Voltando atrás, pedindo perdão, trocando o mal pelo bem. Mas às vezes nós ainda não temos consciência do que estamos fazendo. Ou nos revoltamos, não queremos voltar atrás. Então vem alguns sofrimentos que nos atingem, de forma que nós possamos aprender e nos reencontrar com a lei de Deus. Vamos continuar a nossa leitura. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. Então, nós vemos como é importante trabalhar o desapego, né? E principalmente a necessidade de retorno em todas as coisas boas que nós fazemos. A gratidão não é simplesmente devolver um favor ou devolver um presente. É esse sentimento positivo em relação às pessoas que nos fazem o bem. E também, para nos aproximar dessa característica do homem de bem, é fazer o bem sem interesse. É tão difícil, né? No nosso dia a dia, essa correria, o trabalho, o estudo, os afazeres domésticos, realmente é muito importante prestar atenção em cada papel social desse que nós desenvolvemos, em que momento nós podemos ver uma oportunidade de fazer o bem. Então, nós podemos fazer o bem em qualquer situação, dentro do lar e também no meio social, com o meio ambiente, com as pessoas na rua, com os nossos colegas de trabalho e os colegas de classe também. Então, vamos continuar o nosso estudo. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrens com palavras malévolas se fere com o seu orgulho e o seu desprezo à suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar. Falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Então vemos como é importante, neste momento em que nós nos relacionamos com tantas pessoas diferentes, como é importante entender as pessoas como elas são, sem fazer obstáculos em relação às suas crenças. Muitas vezes, nós nos relacionamos com pessoas de outras religiões. Não concordamos com o que elas dizem, ou não concordamos com as coisas que acontecem em seus templos religiosos. Mas é importante nos guiar nesse perfil do homem de bem, tentando compreender que cada um está em um momento diferente. Cada um está na classe social, na religião, no emprego que precisa estar para amadurecer as suas virtudes espirituais. Por isso que é importante respeitar todas as diferenças. E também o homem de bem sabe da reencarnação. Hoje nós nascemos mulher, na próxima existência podemos nascer homem. E vice-versa. Podemos nascer no Brasil, depois na Inglaterra, depois nos Estados Unidos e depois na Índia. Sempre aqui no planeta Terra, que é o planeta que nos abriga já há tantas encarnações.
Então, a lei da reencarnação faz entender que nós não devemos desprezar nenhuma crença, nenhuma raça, porque hoje eu sou espírita, mas na próxima encarnação poderei nascer em outra família, de outra religião, em outro país. Eu vou ter a oportunidade de conhecer outras crenças. Por isso é muito importante respeitar todas as raças, todas as crenças, todas as opiniões. Às vezes nós não concordamos, mas devemos sempre respeitar. Então vamos continuar o nosso estudo. Então, o homem de bem não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Olha só, é tão interessante onde nós estamos. Sempre vem aquela fofoca no ambiente de trabalho ou nas reuniões de família. Nós nos encontramos com os nossos queridos e sempre tem aquelas histórias apontando os defeitos dos nossos companheiros. O homem de bem, ele é indulgente. Mas o que seria ser indulgente? É não espalhar os defeitos alheios. Quando se precisa trabalhar esse defeito de alguma forma, com o nosso filho, nossa filha, nosso irmão, ou algum colega de trabalho, nós devemos sempre chamá-lo num cantinho, falar reservado, expor a nossa opinião, mostrar onde a pessoa está errando, também permitir que a pessoa fale a sua opinião. Nunca devemos reclamar uma pessoa em público para que ela passe vergonha. Ela não vai reconhecer que errou e ainda vai causar uma má impressão que vai dificultar esse nosso irmão se corrigir do seu problema. Então, por isso é importante se esforçar para ter a indulgência em todos os momentos. Na nossa família, com os nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, no mercado de trabalho, na nossa escola onde nós estudamos. Assim, nós ajudamos as pessoas, mostrando de uma forma caridosa onde elas erraram e damos a oportunidade para que a pessoa se corrija de forma extremamente natural, sem causar melindre, irritação e ainda fazendo a caridade, ajudando o nosso irmão. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si melhor do que na véspera. Então, queridos amigos, permaneçam conosco, nós vamos dar um pequeno intervalo, então nós voltaremos em seguida. Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui dando sequência na atividade do nosso Evangelho OnLar, que é um apelido bem carinhoso que Giane, que é do Departamento de Comunicação, colocou em nossa atividade, né, das sextas-feiras à noite. Meu nome é Neto, estamos aqui dando sequência a esse trabalho. A Fernanda esteve aqui no primeiro momento fazendo uma abordagem em torno desse capítulo, dessa passagem do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Homem de Bem. E a nossa proposta é estarmos aqui juntos com vocês, interagindo. A gente desde já agradece pela audiência, pela possibilidade dessa interação que a gente realiza com vocês. E a partir de hoje pode agendar, todas as sextas-feiras estaremos juntos, sempre às 19h30, fazendo discussões, análises e apontamentos em torno dessa parte de passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa assim refletir e receber um pouco desse calor que a gente recebe de vocês de forma através das vibrações, naturalmente. Dando sequência aqui na leitura que Fernanda vinha fazendo com os comentários, nós temos ainda os apontamentos que são realizados por Allan Kardec sobre o homem de bem. E aqui diz: não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. É interessante a gente perceber que Jesus colocava que
o mal ou o bem se encontram dentro de cada um de nós. Como Deus dizia, o reino dos céus se encontra dentro de cada um. E quando nós observamos essa passagem, quando é colocado aqui nessa condição de ressaltar o que seja proveitoso, é nós conseguirmos enxergar o lado bom que todas as oportunidades nos permitem. Todas as pessoas, em seus atos, em seu momento, em sua atitude, cada pessoa movida pelo sentimento, na sua ação, pode-se compreender naturalmente que existe um lado bom que move a todos nós. É muito comum que nós, ao olharmos para alguém, por exemplo, possamos, de forma negativa, e é muito comum acontecer isso, dizermos, fulano não presta, fulano não tem nada de bom. E essa leitura que a gente faz do outro, na verdade, é uma leitura que vai muito dentro dos nossos valores, da forma como nós enxergamos as outras pessoas. Quando nós nos propomos nos candidatamos a essa realidade, a esse posto de homem e mulher de bem, nós precisamos rever os conceitos acerca da própria vida. É por isso que é importante que nós possamos fazer reflexões em torno dessa ideia, de quando nos sentirmos tentados a fazer um julgamento, mesmo diante de fatos que estejam diante, ali acontecendo à nossa frente, em que nós estejamos sendo testemunhas daquele momento, é preciso que nós paremos para analisar. Jesus, quando fala e faz referência à mulher adúltera, naquele momento que era decisivo para ela, ao final ele termina com uma frase que todos nós a conhecemos. Aquele que esteja sem pecado, seja este o primeiro a atirar a pedra. E é muito comum que a gente se sinta tentado a atirar essas pedras nas pessoas através dos nossos julgamentos. Mas a postura do homem de bem é justamente no sentido oposto. É no exercício da compreensão, da tolerância, da empatia, de conseguir sair do lugar em que se encontra e se colocar no lugar da outra pessoa, a fim de poder enxergar a vida de uma outra forma, a fim de poder aumentar a capacidade de compreensão que todos nós precisamos exercitar no nosso dia a dia. Allan Kardec segue aqui no comentário, dizendo: o homem de bem não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. E essa é uma grande verdade. Na verdade, em essência, nada do que nós temos, de fato, nós temos. Nós temos à nossa volta objetos, bens, direitos, valores, mas nada disso nos pertence de fato. Ainda que hoje eu tivesse uma soma considerável depositada em banco, aquele valor não me pertenceria. Todos os bens que nós temos aqui à nossa disposição, eles na verdade são instrumentos para que nós possamos aproveitar verdadeiramente bem a nossa caminhada aqui na Terra. E é muito importante refletir em torno dessa passagem, porque a vida de vez em quando nos apresenta algumas situações de revés. Alguns momentos em que nós precisamos dar alguns passos do ponto de vista material para trás, no insucesso, na dor, no problema. E quanto mais nós estivermos envolvidos com esses valores materiais, talvez maior a dificuldade em conseguirmos nos desapegar, nos educar no sentido de termos uma vida mais equilibrada. É interessante perceber o grau de dependência que se coloca. E a doutrina espírita, em nenhum momento, ela afirma que nós devemos desprezar a realidade da vida material. Pelo contrário, a vida material ela é essencial para a nossa condição evolutiva. Mas é muito importante que possamos diferenciar, e aí sim, aquilo que é essencial do que é secundário. Se nós temos a consciência de que nada do que está aqui à nossa volta nos acompanha com a chegada da morte do corpo físico, e essa é uma das poucas certezas que nós temos na vida, nós iremos compreender que precisamos viver no mundo, transitar pela realidade que o mundo se apresenta, aproveitando as oportunidades para a nossa condição evolutiva. E a partir daí, estaremos aproveitando verdadeiramente bem a nossa vida. É importante analisar isso porque sempre que nós fazemos uma reflexão, a gente para e pensa: qual é a vida mais importante, a vida material ou a espiritual? E fazemos essa pergunta numa sala de crianças no trabalho da evangelização espírita infantil. E as crianças respondiam: a vida espiritual é a mais importante.
Mas aí vem uma outra questão. Qual é a vida que normalmente a gente se dedica mais? A material ou a espiritual? E quase que invariavelmente a resposta que nós ouvimos é a vida material. Então, claro que se percebe que há uma distância de propósitos na vida. O que o Espiritismo nos propõe não é que nós abandonemos a vida material, mas é que nós busquemos uma condição de equilíbrio, aproveitando bem as oportunidades que a vida material nos permite, mas não esquecendo naturalmente de valorizar a fundamental importância da vida espiritual. E Allan Kardec segue aqui, fazendo os comentários ainda, dizendo que ele usa o homem de bem, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá que prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Quando nós colocamos aqui essa passagem e a seguinte, quando é tratado em relação ao trato das pessoas para com as outras, nós vamos olhar ainda em torno do exercício do poder. E é muito comum nós percebermos esses movimentos que a vida faz, de pessoas que transitoriamente experimentam a oportunidade do poder diante de outras, e o poder, muitas das vezes, ele como uma aprovação, assim como a riqueza, assim como a fama, ele pode provocar naturalmente algumas quedas. É necessário, portanto, usar sempre essa condição do bom senso, para que, acima de tudo, nós tenhamos de fato a oportunidade de aproveitar bem a nossa caminhada aqui, como já falamos anteriormente. Se Deus nos permite o convívio com as outras pessoas, o sentimento que não pode faltar em hipótese alguma é o sentimento do respeito. Embora nós tenhamos a oportunidade de dizer, quando não concordamos, usando da sinceridade, que é fundamental, mas dizendo de forma sincera, porém de forma respeitosa, compreendendo o que leva o outro a agir ou deixar de agir, a pensar diferente, porque o pensar diferente não é um problema. O problema é que dificilmente nós conseguimos conviver bem com os diferentes. E a partir daí surge a oportunidade lamentável do desequilíbrio, da desarmonia, da encrenca efetivamente, e que nós, se não tivermos o cuidado necessário, poderemos chegar ao ponto de colocar em risco a nossa própria encarnação aqui na Terra. É importante que nós tenhamos ainda, naturalmente, nessa visão, a compreensão em torno do nosso papel aqui, refletindo em torno da nossa própria vida e refletindo que nós dependemos, naturalmente, uns dos outros. É para isso que se coloca a vida social, para que a gente consiga conviver com as pessoas que são diferentes, compreendendo, inclusive, que aquelas que nos agridem, segundo as nossas convicções, são aquelas também que nos ajudam a evoluir e a crescer. É muito comum nós termos amigos que veem os nossos defeitos, mas não os apontam. E é muito importante nós podermos olhar para as pessoas que pensam diferente de nós, que muitas das vezes não têm nenhum compromisso com o fato de nos agradar e que usam da sinceridade para que nós possamos refletir de fato naquilo que nós precisamos melhorar. São amigos, naquele momento, que nos ajudam a enxergar uma realidade melhor. Precisamos abrir o coração, abrir o entendimento para que essa vida floresça em patamares mais evoluídos, para que a gente consiga de fato avançar nesse caminho, porque é muito comum nós dizermos, mas ser um homem de bem na sociedade hoje é difícil, nessa condição que se coloca aqui. Basta relembrar um aspecto que Fernanda falou, não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. O desejo de vingança. E Joana de Ângeles fala, no livro O Homem Integral, que o homem, de fato, que busca ser e viver essa essência, ele não tem vestígios de ódio. E a gente imagina que são vestígios, pequenos detalhes. Então, é a condição de que a gente não se permita, de fato, se deixar contaminar pelas energias negativas. E para isso a gente tem que alinhar as nossas ideias, os nossos pensamentos com o ideal mais nobre de vida, que todos nós temos essa oportunidade através do convite à reflexão e à mudança. A gente aproveita aqui para mandar um abraço, trazido aqui pelo nosso amigo Vitor, que está aqui conosco, nos bastidores, fazendo um trabalho muito importante também, naturalmente, para Antônio Almeida, Alice Oliveira e Maiara Maia, nossos amigos aqui. Um beijo bem grande aí para vocês e obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado pelo estímulo
no nosso primeiro Evangelho on Lar. E caminhando aqui para o encerramento da passagem do homem de bem, Allan Kardec conclui dizendo: finalmente o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. E ele conclui dizendo: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, essa passagem do homem de bem, interessante que foi até uma proposta intuitiva, porque eu pensei nessa proposta, a Fernanda também pensou, e quando nós sentamos para conversar, o tema já estava definido. É a abertura desse momento, desse encontro que nós estamos realizando. Numa proposta simples, mas de uma reflexão que é importante. Podermos parar durante 30 minutos a fim de termos esse encontro com Jesus. Quantas vezes, ao longo dos dias, as semanas se sucedem, os meses passam e nós não conseguimos encontrar 30 minutos durante a semana a fim de termos esse momento no encontro com Cristo. Jesus coloca que onde 2 ou mais pessoas estejam ali reunidas em seu nome, ele ali se encontra. Apenas para a divulgação, nós já tivemos no início dessa transmissão, estávamos com 25 pessoas conectadas online, no nosso primeiro encontro. Então, imaginemos o que seria um evangelho com essa possibilidade de interação. Você que está em casa pode interagir conosco também. Nós estamos conectados no Facebook, www.facebook.com, e aí você pode deixar o seu recado na página da Federação Espírita Paraibana, que a gente vai naturalmente receber com muito carinho. Algumas intervenções também que vocês queiram fazer, nós estamos também à disposição aqui para que a gente possa abrir mais esse canal para as próximas edições, nos nossos próximos encontros. Mas, muito importante, essa reflexão em torno da proposta do homem de bem. A sociedade, nos dias atuais, necessita de pessoas direcionadas ao bem. No exemplo do dia a dia, através da atitude, através da postura correta, através da forma ética de agir, na forma ética de buscar dentro das crenças que cada um de nós possui, independente da condição e do credo religioso. Mas há a necessidade de posicionamentos em torno dessa ideia do homem de bem. Sendo homens e mulheres de bem, começando dentro dos lares, tão necessitados de exemplos, de mensagens, de estímulos. Temos um momento naturalmente importante no nosso planeta, vivemos a fase de transição planetária, mas entendendo que a pergunta que nós precisamos nos fazer é: o que é que a vida espera de cada um de nós? Aonde nós estamos? É a partir daí que começam as reflexões em torno do nosso papel diante da vida. É a partir daí que nós vamos conseguir olhar para o outro dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, e conseguir entender que aquela pessoa que está ali ao meu lado se encontra também no sentido de buscar uma convivência harmônica comigo. E eu, como agente de transformação, posso naturalmente, a partir da minha própria conduta, do meu próprio exemplo, conseguir estimular as outras pessoas para que elas também naturalmente consigam enxergar uma realidade melhor. Sejamos, cada um de nós, a mudança que queremos ver no planeta. Essa é uma proposta muito interessante e que precisa ser levada através da nossa vida, através dos nossos atos. E a partir de casa, podermos levar essa proposta para a sociedade, no trânsito, no trato com as outras pessoas, especialmente as pessoas mais difíceis. Porque quem anda pelo mundo batendo de porta em porta e despejando o desequilíbrio, precisa encontrar alguém que leve justamente uma proposta no sentido oposto. Uma proposta no sentido da paz, uma proposta no sentido do acolhimento e da compreensão. Sejamos homens e mulheres de bem no ambiente de trabalho, com as suas dificuldades naturais, com as suas pressões, com seus desafios, mas é preciso que mantenhamos a condição de lucidez aonde a gente se encontra, para que a gente consiga dessa maneira interagir melhor com as pessoas. Porque não é possível dissociar a pessoa que se encontra em casa daquela que se encontra no trabalho, daquela que se encontra na casa espírita. Precisamos ser espíritas dentro desse conceito, dentro dos nossos lares, no ambiente de trabalho, na casa espírita, no trânsito,
enfim, aonde nós estivermos. É esse, portanto, o nosso propósito ao analisarmos essa passagem tão interessante e tão importante e que merece, naturalmente, a nossa reflexão em torno do homem de bem na sociedade. Fica como sugestão ao aprofundamento dessa questão que nós podemos trabalhar. Há uma indicação de livro muito interessante também que você pode adquirir, se você não o tiver em casa, que é Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles, do Espírito Joana de Ângeles, que foi psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Esse livro traz vários capítulos trazendo uma análise atualíssima em torno da proposta de Jesus e em torno daquilo que se espera de cada um de nós enquanto contribuição, enquanto ideal de vida, para que a gente assim consiga ir além das nossas limitações. Esse livro é um livro pequeno em tamanho, mas é um livro muito, muito, muito rico em conteúdo e em reflexão. E aqui estamos caminhando já naturalmente para a conclusão do nosso encontro, já se aproxima o horário já do encerramento. Nós vamos fazer um intervalozinho rápido de 1 minuto e a gente já volta com Fernanda para cantar mais uma música para a gente e podermos partir para o nosso encerramento. Fica com a gente, daqui a pouquinho a gente volta.